Junta-se agora em direto por videochamada Alexandre Tadeia, presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores. Boa noite e seja muito bem-vindo. Continuam a morrer pessoas por afogamento. O que é que está a falhar? É o respeito pelo mar que as pessoas ainda não têm? Como nós tivemos já os dados do primeiro semestre deste ano, claramente tem muito a ver com a educação, com a falta de conhecimento que os portugueses têm para aquilo que são os perigos e os riscos, as regras de segurança devem seguir. Tudo isto é muito fraco para os portugueses, nós temos muito pouco ensino da segurança aquática nas escolas portuguesas. Isto reflete-se depois nos comportamentos que os portugueses têm, não só nas praias marítimas, como nas praias fluviais, sendo que a maioria dos afogamentos até são registados, se olharmos para os dados de 2022, mais no interior do que no litoral do país. Portanto, há aqui muita coisa a melhorar, mas principalmente a educação dos portugueses para aquilo que é a segurança junto à água, que é algo que nós temos em todo o país, não é? Alexandre, continuam também a faltar nadadores salvadores nas praias portuguesas. Como é que se pode mudar isto? Bom, claramente nós achamos que há aqui algumas medidas de curto prazo, como por exemplo os incentivos, sendo eles a maioria estudantes durante a época balnear, se criarmos incentivos que toquem na parte escolar, algumas isenções nas propinas, porque a maioria são estudantes universitários, os rendimentos que oferirem forem isentos de IRS para não chocar depois com as bolsas de estudo, se existir uma época especial de exames para eles, nós pensamos que no curto prazo isto poderá dar aqui alguma motivação, porque nós temos mais de 5 mil pessoas com o curso de nadador Salvador em Portugal, mas a grande maioria não quer trabalhar como nadador Salvador. Mas não só, a longo prazo há que mudar todo o sistema, e há aqui uma lei que está a ser debatida neste momento, uma proposta de lei, que nós gostaríamos muito que os políticos seguissem, porque isto é uma proposta técnica, com um esforço muito grande, há que enaltecer o trabalho do Instituto de Socorros a Náufragos, mas que passa, por exemplo, por nós termos as praias vigiadas durante todo o ano, e não apenas durante a época balnear, já não tem nexo, as nossas praias são utilizadas durante todo o ano, e temos estatisticamente mortes por afogamento durante todo o ano nas praias portuguesas. Além disso, também fazer com que a sazonalidade seja quebrada e, por outro lado, também fazer com que as associações de nadadores salvadores de facto tenham quase o mesmo estatuto das associações de bombeiros e que assim consigamos que os nadadores salvadores tenham formação contínua, tenham um acompanhamento, mas depois também que o Estado crie uma coisa que nunca fez, que é a carreira especial de nadador salvador, para dar o exemplo da remuneração. Porque infelizmente em Portugal a maior parte dos nadadores salvadores são mal remunerados. A maior parte trabalha por prestação de serviços e acabam por ter aqui uma remuneração muito baixa. E olhando para esta questão das folgas ou da falta de folgas que estes nadadores salvadores têm tido para conseguirem não falhar na vigilância das praias, pergunto-lhe se isto é preocupante na medida em que pode estar em causa aqui o desgaste destes profissionais. Está preocupado com isso? A Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores há muito tempo que vem a alertar que, de facto, é muito preocupante o excesso de horas de trabalho dos nadadores salvadores, porque achamos que é principalmente, ou que é o principal motivo de 50% dos nadadores salvadores que trabalham na época balnear não quererem voltar a trabalhar na época seguinte. Isto foi um estudo feito em 2020 e que concluiu este dado que é catastrófico, quer dizer que nós todos os anos temos que formar aproximadamente 1.500 novos nadadores salvadores, e embora alguns deixem de trabalhar porque efetivamente a sua vida profissional muda, muitos deles é por questões ligadas ao excesso de horas, ao cansaço, são jovens, são estudantes, em período de férias, terem de trabalhar estas horas todas. Por outro lado, também isso pode pôr em causa o socorro? Para já não tem acontecido. E estatisticamente temos conseguido, de facto, e há que enaltecer aqui o trabalho de todos os nadadores salvadores em Portugal, porque têm conseguido, com o seu esforço, fazer com que a percentagem de mortes em zonas vigiadas em Portugal seja muito, muito, muito baixa. Portanto, podemos dizer que neste momento não está a ter impacto no socorro, mas claramente se deve a um enorme esforço dos nadadores salvadores portugueses, e aqui a classe política tem que, de facto, ouvir aquilo que o Instituto de Socorros a Náufragos está a dizer, aquilo que a Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores está a dizer, que é preciso mudar todo o sistema para criarmos aqui um sistema que, de facto, enalteça. Mas olhemos, por exemplo, para o exemplo do IVA. A Associação de Ministros em Portugal, por exemplo, cobra IVA. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o Estado olha para esta área como uma área comercial e não como uma área humanitária. Mas depois, por exemplo, também o Estado, que é quem tem a maior parte das piscinas públicas em Portugal, há imensas piscinas em Portugal, para não dizer quase a maioria, que não têm nadador salvador, quando isto é obrigatório por lei, não tem um dispositivo homologado pelo ISN. Portanto, vejam bem que o próprio Estado é aquele que não dá o exemplo. E depois empurra para os concessionários, de facto, esta obrigatoriedade de contratar os nadadores salvadores. Portanto, o Estado deveria assumir as suas responsabilidades aqui, porque todos os portugueses pagam impostos, todos eles têm direito a ter segurança. Agora, o que achamos aqui, o que queremos deixar mesmo vincado é que os portugueses, de facto,
frequentem espaços aquáticos vigiados, porque aí estatisticamente, de facto, está provado que a morte por afogamento é muito baixa. Muito bem, Alexandre, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Boa noite. nós. Boa noite.